Bom dia, caríssimos alunos. Espero que vocês tenham passado um ótimo fim de semana e esse feriado da Independência do Brasil. Espero que todos estejam com saúde e recuperando-se de qualquer enfermidade e, sobretudo, animados e entusiasmados para continuar o estudo, mesmo nesta modalidade online, aulas gravadas, que nem sempre favorecem o contato físico, né, e nem estimulam o estudo. Mas com ânimo vamos concluir este ano que está sendo uma provação para todos nós. Temos que redescobrir motivos e razões, encontrar forças e energias para continuar a nossa missão de aprofundar o conhecimento de Deus, da Palavra de Deus e preparar-se para as ordens que se aproximam. O nosso tema de hoje são os temas teológicos do Deuteronômio, da obra deuteronomista, a teologia daquilo que está presente dentro do Deuteronômio. Eu enviei para vocês já aqueles 3 textos, e esse texto, cujo título é Deuteronômio, o portal da história deuteronomista, ele apresenta aqui, se vocês já leram ou não, poderão ler, os temas teológicos jurídicos que estão presentes no Deuteronômio. E os temas estão aí, que é Javé, o único Deus, a unicidade de Deus, Deus uno, a monarquia, portanto, o reinado de Davi e o reinado de Javé, a posse da terra, a fidelidade à lei, a aliança com Javé, as maldições da aliança, algumas expressões que aparecem repetidas, que são próprias daqueles redatores que recolheram os textos e puseram aí ao longo do esqueleto de toda a obra deuteronomista. Isso aqui é de leitura. Nós vamos falar dos temas teológicos a partir deste texto, que são as tradições históricas de Israel, de Antônio Gonçalves Lamadrid, um texto que ele é um marco, ao menos no Brasil, tradução do espanhol para as nossas aulas aqui. Antes de falarmos dos temas teológicos presentes dentro da obra deuteronomista, é interessante falarmos um pouco do contexto nacional e internacional que estava ao redor de Israel naquele período, né? E como que também em outras nações deu-se uma onda, né, de renovação, como acontece hoje em todo o mundo, né? Em certo lugar começa alguma coisa, aquilo vai se difundindo, é de reforma, é de uma crise, e isso provoca toda uma mudança de mentalidade, de comportamento, e assim vai a evolução da humanidade, não é? Crescendo de descobertas, de crises, de conhecimento, de investigação, de pesquisa e de produção de pensamento, não é? E o pensamento modifica a vida. Uma ideia, ela é revolucionária, se for assumida para valer. Mudanças acontecem na sociedade, na humanidade, na cultura em geral. Não foi diferente naqueles tempos, né? A difusão hoje é mais rápida pelos meios tecnológicos que nós temos. Se sabe de uma notícia, de uma descoberta online, instantaneamente. Mas na época lá também tinha os meios, né, de comunicação, as cartas que eram transmitidas e se sabia. Uma hora ou outra chegava as novidades do mundo inteiro. Portanto, essa corrente deuteronomista, ela acontece no final do período monárquico, onde nasce realmente a obra Deuteronômio. Aí no período de Josias, que faz aquela reforma, a reforma da lei. Ele encontra aqueles rótulos da escritura numa sinagoga abandonada e redescobre a importância da lei e nasce uma nova história. O movimento, ele é profético, ele é sapiencial e ele é sacerdotal. No século VI a.C., esse movimento ele foi chamado de tempus eixo em toda a humanidade. Tempus eixo, que dá movimento e organização para toda a história. Isso balizaram a história universal. Na China, por exemplo, surge Confúcio, no século VI a.C. Na Índia, aparece Buda, e Buda foi uma figura que se retirou em meditação, mas a sua vida, o seu pensamento, a sua filosofia de vida
influenciou tantos até hoje. Mesma coisa, Confúcio na China criou, né, o shintoísmo, o hinduísmo. Confúcio foi um sábio que influenciou o pensamento, a ação e a atitude espiritual de todo um povo. Na Pérsia, Zoroastro, outra figura. Na Grécia, a escola jônica. Daí sabemos pela filosofia que já estudamos como que começaram alguns filósofos da escola jônica a pensar sobre a origem do mundo, a buscar explicações na mitologia, a buscar a verdade através de uma figura de linguagem. Isso tudo deu início a um pensamento. E os filósofos estabeleceram depois tratados de política, de história, de economia, de sociedade, de pensamento e até de religião. Por isso, Israel estava dentro desse contexto aí. Também Israel não foi diferente. Foi um tempo de criatividade, de renovação e também de escritura. Passou por esse momento, Israel, de renovação interior, que influenciou toda a vida, relendo o passado com os olhos no presente para alterar o futuro. Deuteronômio concebe a reforma, não tanto buscando linhas de projeção no futuro, mas a via da fidelidade ao passado. Jeremias, por exemplo, fala de uma nova aliança, diferente daquela aliança do Sinai, capítulo 31. O Deuteronômio, por sua vez, pede a volta às fontes, o retorno às raízes, a originalidade, a fidelidade à aliança. Recorreu, inclusive, à retroação. Retroação é um método literário, um artifício literário que é olhar para o passado com as necessidades do presente. Puseram-se discursos, por exemplo, na boca de Moisés, que não é da época deles, para dar autoridade aos seus textos. E Moisés foi de séculos antes dos deuteronomistas. Um artifício literário que não busca só efeitos estéticos, literários e poéticos, mas também teológicos. Quer-se colocar o código deuteronômico e todo o programa de reforma sob a sombra, a autoridade do legislador, Moisés, como se fosse ele o autor desta obra deuteronomista, porque Moisés era a figura da lei. Este é um método artificial literário chamado retroação. Colocar discursos, atitudes e ações na vida de um personagem que viveu séculos antes para dar esta autoridade ao texto. Os temas teológicos, portanto, que surgiram nesse período, nós podemos enquadrar como 7 temas, para ser bíblico, que são um só Deus, um só santuário, um só povo, uma eleição, uma aliança, uma lei, uma terra. Prestem bem atenção, porque depois eu vou pedir um trabalho escrito de cada um sobre os temas teológicos principais do Deuteronômio, que você terá que fazer da própria cabeça, né? Um comentário sobre esses temas aí que nós vamos explicar agora. Um Deus. A reforma de Josias, como nós falamos no século VI, é a carta magna do Deuteronômio. Precisamente, Moisés, ele foi que trouxe uma novidade de monoteísmo para Israel. Porque Israel vivia circundado, sobretudo pelos deuses cananeus, da agricultura, Baal, da fertilidade, Ísis, da fecundação, o deus do trovão, o deus da chuva, o deus do deserto. Então eles invocavam Deus e estavam muito presentes nos templos, nos lugares de adoração. Betel, Gigal, eram templos onde estava a presença de Javé, mas não impedia que tivesse também outros santos. Não é? Já no segundo século, na obra dos Macabeus, conta-se que numa batalha, muitos soldados judaicos, hebreus, eles morreram com a imagem de santos na mão, de santos, de ídolos feitos de ferro, de bronze ou de madeira. Interessante, eles iam para a guerra com um amuleto, tipo assim, que a sorte está na mão destes santos, como hoje a gente pede a São Jorge, não é? A São Tomé, a Santa Rita de Cássia, a nossa devoção particular para uma empresa, para uma prova, um exame, uma cirurgia, uma necessidade. Confiamos nos santos e acabamos idolatrando os santos, pedindo a ele a graça mais do que ao próprio Deus. Ele tinha os seus ídolos.
Isso era um perigo muito grande, de trocar a verdadeira divindade de Javé por deuses pagãos. Então, é uma presença muito constante do Deuteronômio, um só Deus. Moisés foi só não foi só um enoteísta ou monólatra, ou seja, desde a revelação de Javé, dentro do povo eleito, não se admitiu outros deuses. E está muito repetido em todo o Deuteronômio: não terás outros deuses além de mim. Eu serei o teu Deus, serás o meu povo, tu servirás somente a mim. Os profetas também chegaram à conclusão de que os deuses pagãos, eles não são mais do que vazio, são ocos, troncos de madeira, blocos de pedra. Deuteronômio 4:8 diz o seguinte, Deuteronômio 4:28, lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não podem ver ou ouvir, comer ou cheirar. Isto era o que existia na terra prometida. Segundo os estudiosos, é a partir da reforma de Josias que se pode falar de verdadeiro monoteísmo e do nascimento desta concepção monoteísta do povo de Israel, que foi algo singular e muito diferente dos outros povos que viviam ao redor, naquele contexto extrabíblico lá. Oséias, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: mas eu sou o Senhor teu Deus, desde o Egito. Não deves reconhecer outro Deus além de mim. Não há Salvador que não seja eu. Oséias. O mesmo Oséias também proclama a unicidade de Deus, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do antro de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve Israel, o Senhor é o Deus, é um só, o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Portanto, o Senhor teu Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser único ou unificado, mente, sentimento, coração e forças. As nossas dimensões humanas devem estar orientadas só para Deus. Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, é um Deus que quer um amor fiel, exclusivo, que não divide, para não ter um coração indiviso, que ama Deus e ama outros ídolos. Querendo ou não, hoje a nossa cultura religiosa, sobretudo brasileira, ela é muito assim sincrética. Se ama a Jesus, se louva, se reza, mas também se vai na macumba, na umbanda, tem espíritas, tem pessoas que ainda acreditam em muitas superstições, em presenças mágicas de espíritos e ação maléficas, que são presentes, mas substituindo e até temendo mais do que o próprio Deus. Portanto, no Deuteronômio existem duras acusações contra a idolatria. Outra maneira de afirmar o dogma da unicidade de Deus. E contra a idolatria era reafirmar que só Deus é o verdadeiro, único Deus de Israel. Um outro tema, um santuário. A lei mais inovadora e até revolucionária do Deuteronômio é seguramente a relativa à centralização dos cultos em Jerusalém e o reconhecimento do templo de Salomão como verdadeiro templo para adorar o Senhor. Este é o único santuário legítimo reconhecido em todo o território de Israel. Deuteronômio 12, 5, 6. Deuteronômio 12, 5, 6 diz o seguinte: pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Javé vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e os dons de vossas mãos, vossos sacrifícios votivos e vossos sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Portanto, todo sacrifício, holocausto, oferta, oferenda, incenso, oração, jejum, tem que ser feito lá. É uma determinação. Depois, junto no capítulo 12,
há no livro outra meia dúzia de textos que proclamam Jerusalém como seu templo, como o único lugar onde o povo pode e deve oferecer a Deus o sacrifício e a liturgia oficial. No capítulo 14 de Deuteronômio, capítulo 15, 16, 17, 18 e 26, encontramos várias expressões e fórmulas dizendo que a Jerusalém é o lugar escolhido por Deus para ir fazer a sua morada, a morada do seu nome. Nome e Javé era a mesma identidade. Em meu nome. E também Jesus dirá isso, não é? Evangelho domingo passado. Se reúnem-se em meu nome, eu estou aí presente. Porque a minha presença é o meu nome. O meu nome é a minha presença, pelo Espírito. Portanto, Israel busca, na obra deuteronômica, afirmar e salvaguardar a unicidade de Deus, que tinha um lugar exato para defender a religião, para fortalecer a ideia do monoteísmo e evitar influências e contaminações pagãs que estavam ao redor de outros santuários judaicos, pagãos. Um só povo. Então já vimos que nós temos aqui um único Deus, um único santuário, um único povo. Deuteronômio 1, ao início do livro Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: são estas palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Farã e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. Portanto, é a mensagem para todo Israel. Todo este povo está incluído nessas dimensões territoriais. O destinatário do Deuteronômio é todo o povo, considerado como uma unidade. Regiões diferentes, mas como uma confederação em um único Estado. Deuteronômio 19, 5, 6. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos. De fato, toda a terra é minha, ou é minha toda a terra. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. A carta aos Hebreus retoma, né, esta eleição, esta escolha de que Javé é o único povo, uma nação santa, um povo sem mancha, purificado pelo sangue. Esta mesma ideia foi formulada em termos muito mais precisos pela tradição anterior. Livro dos Números 23, 9. Do alto dos rochedos o vejo, das alturas o contemplo. É um povo que mora isolado e não se conta entre as nações. Deuteronômio diz, no capítulo 26, 18 e 19, e hoje o Senhor te declarou que serias para ele um povo particular, como te havia dito, a fim de guardarem todos os seus mandamentos. Assim, ele te elevaria em glória, em nome e esplendor, acima de todas as nações que criou, para que sejas um povo santo para o Senhor teu Deus, como ele te falou. Portanto, um só povo. Sabemos que, na verdade, jamais Israel foi elevado acima de todas as nações. Ao contrário, foi esmagado pela Babilônia, pelos persas, pelos assírios, pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos. Foi um povo que foi exilado, né? E nunca que Israel tornou-se uma nação que se sobrepôs sobre os demais. Mas não é nesse sentido bélico, militar, de preponderância. Já era o sentido em que ser o pequeno era ser o maior, em que ele estava acima, porque a glória de Deus está presente nele, porque a santidade de Javé estava contida nele. Eles seriam para as nações uma luz, que é o caminho para a realização, porque o reino deste mundo passa, mas o reino de Deus é eterno. O outro tema, uma eleição. Existe toda uma teologia da eleição, e é um trabalho que pode se fazer. A teologia da eleição, Deus que escolhe, que elege, que ele toma a iniciativa de escolher um povo por amor. A eleição mais enfatizada no Deuteronômio é a de Jerusalém, como a cidade santa, como está o coração de Javé ali. Deuteronômio 7, 6, 8. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus.
o Senhor teu Deus te escolheu dentre os povos da terra para ser seu povo de face do mar. O Senhor se afeiçoou de vós e vos acolheu, não por serdes mais numerosos que os povos da terra, na verdade, sois o menor de todos eles, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos libertou com amor poderosa, resgatando-vos do âmbito da escravidão das mãos do Egito. 26, capítulo 7, 6, 8. Capítulo 7, 6, 8, existe essa definição bem clara. Eu vos elegi, não porque vocês eram maior, mas porque eram menor. E fiz de vocês uma grande nação, e vos libertei, e sou fiel à aliança e ao juramento que fiz aos vossos pais. Vocês estão consagrados a mim, porque eu te libertei da escravidão. Portanto, tem vínculos que se criam. Toda vez que alguém me faz um bem, eu sou grato a ele. Toda vez que alguém me liberta de um vício, que me ajuda a superar um defeito, eu realmente acabo criando vínculos afetivos de amor com esta pessoa. E para sempre sou grato a ela. Assim foi Javé conosco. Portanto, esta eleição é um ato de amor gratuito de Deus. O outro tema é aliança, uma única aliança. Existem alianças e etapas de Israel. Aquela feita com Abraão, feita no Sinai, ela feita com Davi. Até chegar em Jesus Cristo, os profetas eles renovam a aliança em que Jesus diz: este é o sangue da nova e eterna, definitiva aliança. Alianças que se renovam até chegar à definitiva em Cristo. E nós a renovamos toda a Eucaristia. É um tema presente. A aliança patriarcal não representa uma tradição autônoma, mas de respeito à antiga aliança de Horebe, a do Sinai e aquela de Moisés. Portanto, esta é uma única aliança. Outro tema, uma única lei. A Carta Magna, o Testamento, o Deuteronômio, que se traduz em normas, mandamentos, preceitos, regras, e sempre está aquela insistência: escutar, observar, guardar, praticar, pôr em prática. Escuta, Israel, Senhor teu Deus. Essa escuta significa põe em prática. Se tu cumpres esta lei, serás feliz. Tu é livre de escolher entre o bem e o mal, entre a maldade e a felicidade. Mas se escolher o mal, terás consequências. Escolher o bem, serás abençoado. Vimos domingo passado na carta aos Romanos, deste 23º domingo do tempo comum, que São Paulo diz que a perfeição da lei, do cumprimento da lei, é o amor. De nada adianta cumprir os mandamentos se não for por amor. Tudo que se cumpre é por amor. Uma lei, uma aliança, uma terra. Isso também está muito presente, uma única terra, que significa realmente o teu coração. É terra, aonde Deus habita. E essa terra é propriedade particular de Deus. Praticamente é uma profissão de fé. O dom da terra. Ter uma terra, não só no sentido humano, terrestre, aonde habitar, aonde morar, ter uma casa, ter uma habitação, ter um lugar de repouso, mas sobretudo já era promessa da terra definitiva, onde eternamente estaremos em Deus, não mais numa terra terrena, mas eterna, né? Novos céus e nova terra. Essas são expressões que aparecem em todo o Deuteronômio. Por isso, lendo este texto que eu dei para vocês, e mais isso aqui, vocês têm esta ideia completa daquilo que são os temas teológicos presentes no livro Deuteronômio. E eu queria que vocês dessem uma lida no texto, que é para descobrir esses textos aí. Um só Deus, um só santuário, uma só lei, uma só aliança, uma só terra, uma eleição e um só povo. São 7 temas que resumem aquilo que é insistido para a unicidade de Deus e para a promessa ser realizada. É uma escolha, é uma proposição, mas eles têm que tomar partido por Javé. Ok? Leiam esses textos e leiam o texto de Deuteronômio, que eu vou pedir um trabalho escrito sobre isso na próxima aula. Um abraço a todos.